Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos reunimos aqui para que juntos possamos buscar o conhecimento, compartilhando experiências, compartilhando essa abençoada oportunidade que a mediunidade nos oferece. Vamos juntos vibrar com muito amor, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, mestre e amigo querido de todas as horas, e o amparo da espiritualidade amiga, Frei Fabiano e toda essa caravana de amigos queridos, sempre a nos ajudar. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos envolve. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a Tua vontade se faça sobre nós hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novos erros e tentações. Livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, tá? Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós estamos aqui no capítulo 11º, Fome e Ignorância. Tá? Então esse capítulo é bem importante, porque traz dois pontos que são essenciais na doutrina. Primeiro é o estudo, tá? O estudo é importante. É o estudo que vai sanar as nossas dívidas, né? As nossas dúvidas, desculpem. É o estudo que vai nos proporcionar sempre fortalecer os nossos passos nos trabalhos mediúnicos, nas questões comportamentais, nos sentimentos, né? Tudo que esteja acontecendo conosco aí, porque a mediunidade, a sensibilidade mediúnica, ela traz uma série de situações, né? E uma sensação que o médium tem referente às percepções que ele capta, tá? Então todos nós temos uma sensibilidade, né? Então por isso acabamos captando de uma forma muito intensa tudo que está presente aí nos ambientes, enfim, os locais que nós nos encontramos, tá? E esse estudo, ele faz com que a gente possa lidar com isso da melhor forma possível. Entender sobre a proteção e o amparo, né? Saber que se temos essa possibilidade do trabalho, da mesma forma não seríamos largados à própria sorte. Muito pelo contrário, né? Isso é um compromisso assumido bem antes de estarmos aqui, tá? Estudamos e falamos sempre sobre a questão das reencarnações. Então, é um compromisso que todos nós assumimos, sim, mas para que possamos lidar com essa mediunidade da melhor forma, há todo o amparo da espiritualidade. Seja o nosso anjo da guarda, né, aquele espírito amigo que está sempre presente, ou então outros amigos que nós temos, né, ou então frequentando a casa mesmo, né, Frei Fabiano, enfim, toda essa equipe, né, ou seja, a ajuda, pessoal, ela vai sempre se fazer em proporções maiores, tá? As dificuldades, os obstáculos, a gente vai encontrar como qualquer outra situação da nossa vida, né? Então, a forma que nós passaremos por tudo isso é que sim, isso será diferente, porque nós entendemos como lidar com essas questões. E isso somente a vivência, o estudo, tá? A perseverança nos trabalhos é que vai trazer para nós uma tranquilidade, uma força e a coragem necessárias para que a gente possa seguir em frente. Tá? E um outro ponto é o contato que a gente tem com os nossos amigos, aqueles que partilham também dessa mediunidade, que são os trabalhadores da casa, o que nós nos encontramos ali nos corredores, né? Ou então, além das sessões que são importantes, devemos sim frequentá-las, né? De acordo com as orientações, mas o convívio que a gente tem ali dentro da casa com os nossos amigos trabalhadores, que também passam por essas situações, né? Então essa troca, essas conversas, essas trocas de experiências, elas ajudam muito, elas nos fazem com que a gente entenda um pouco mais, tá? Então é uma outra forma de conhecimento. E o Herculano Pires, ele deixa isso muito claro, né, no livro Mediunidade, tá? Vou até pegar aqui a fonte para vocês. É o livro Mediunidade, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos seus Problemas Atuais, onde ele fala que é importante esse convívio com os demais trabalhadores, tá? Então, grupos de estudo na casa, elas oferecem, sejam estudos online, presencial, tá? Para que a gente possa encaixar aí na nossa agenda, sabe, que
A gente sabe que é uma correria, né, a nossa vida, mas que de alguma forma a gente possa encaixar aí, esse estudo, essa compreensão da mediunidade. E quando a gente está ali no estudo de mediunidade, que é um grupo mais reduzido de pessoas, é onde a gente pode trocar mais experiências, sanar as dúvidas, né? Os questionamentos, as questões comportamentais, e um identificando ali com o outro essas situações, então a gente vai se ajudar. Tá bom, pessoal? Então é muito importante. Eu diria que termos dúvidas não é errado, muito pelo contrário. O importante é nós entendermos esse processo onde nós nos encaixamos. Tá? Então, nós estamos... E quem somos? Né? Nós somos aprendizes, nós estamos trazendo todas essas situações e procurando hoje, na presente encarnação, conseguir, né, pôr em prática da melhor forma possível, tá? Porque mediunidade é algo que vem nos auxiliar, tá, pessoal? Não nos prejudicar ou trazer maldades ou castigos e penas, muito pelo contrário. É uma forma de nos auxiliarmos perante as questões reencarnatórias, auxílio, a prática para nós entendermos o amor de Jesus, né? O que Jesus nos diz através dos seus ensinamentos, que são todos ali com muito amor, né? Falando sobre a questão da caridade, que são as obras, né? O amor, envolvimento. Então, a mediunidade é muito importante e nada é por acaso, a gente aprende, né? Então, se estamos aqui, se estamos vivenciando essa mediunidade, se estamos já trabalhando, ou então iniciando aí nos trabalhos, ou então chegamos a essas conclusões ali que precisamos entender essa mediunidade, é porque sim, essa mediunidade vai nos auxiliar e muito, tá, pessoal? Isso é uma certeza. É que no começo os obstáculos eles parecem ali insuperáveis, né? Porque tudo é muito intenso e novo. Mas calma, vamos com calma, tá? Vamos com calma. Estudamos anteriormente aqui no nosso livro, a Seara dos Médiuns, onde há momentos que é necessário que simplesmente nós possamos continuar, tá? Então, na mediunidade ou na nossa vida, enfim, aquilo que nós estamos buscando, haverá momentos em que tudo parece que conspira contra, mas mesmo assim vamos continuar que as respostas virão a todos nós. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar início aqui ao nosso capítulo, Fome e Ignorância, capítulo 11º, reunião pública de 8/2/60, questão número 32. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente. Olha que interessante, tá? Não sou eu que estou falando, é o Emmanuel. Atento ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento que clareia a nossa mente, clareia os nossos pensamentos e nos traz ali as respostas que possam nos auxiliar, para que nós sejam mais firmes na busca do entendimento sobre a mediunidade. Então, a luz do entendimento nos ensina a caminhar com segurança, ou seja, saber aquilo que nós estamos fazendo e não simplesmente aceitar. Não é o sentido simplesmente aceitar, porque assim a gente vai estar agindo como antes, fazendo as mesmas coisas, aceitando todas as ideias, aceitando todas as vibrações, aceitando todos os pensamentos, participando de todas as situações sem saber lidar com as situações. Isso vai nos trazer o desequilíbrio, continuar trazendo desequilíbrio e não nos auxiliar. Então é importante a gente aprender a lidar com as situações, entender as situações para assim poder nos ajudar e ajudar o nosso próximo, tá? Saber como fazer e como tomar as decisões, tá? Então, a caminhar com segurança e viver proveitosamente. Estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema conquistado.
Em todos os lugares vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. Então eu vou seguir aqui porque ele vai trazer mais alguns aspectos, tá? Ignorância no sentido da importância de buscar esse conhecimento, tá? Então, buscando esse conhecimento, vamos caminhar com segurança, tá? Então ele faz um comparativo à questão da fome. Quando temos fome, vamos buscar o alimento do nosso corpo. E há o alimento espiritual, que é esse conhecimento. Conhecimento que sempre estará conosco e que jamais há de se perder, tá? Então, da mesma forma que buscamos o alimento da nossa matéria, quando temos fome, e a nossa fome pelo conhecimento, né? Então, a partir do momento que nos possibilitamos seguir e entender, né? Por menor que seja ali o nosso esforço naquele momento de entender aquela possibilidade, a gente consegue enxergar ali uma luz, aquilo desperta nossa curiosidade. Então vamos sanando essa questão da ignorância e preenchendo com o conhecimento e assim caminhando com mais segurança. A vida é muito importante, essa encarnação presente é muito importante. E tudo que nós fazemos, buscamos, né, não é por acaso, tá, pessoal? Não é por acaso. Em todos os lugares vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão, e o ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência, e o ignorante não se define. O faminto aparece, o ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade, e o ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Então, fazer luz no sentido de buscarmos esse conhecimento. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa buscar o conhecimento para entender. Eu quero ser um arquiteto. Não basta só querer, a gente tem que se esforçar e aprender, né? Como ser, como trabalhar, né? Para buscarmos ali uma profissão, né? Então, as questões mediúnicas, a questão da mediunidade, sim. Chegamos lá na casa, da mesma forma, tá? Sim, da mesma forma. Chegamos lá na casa, olha, você tem uma sensibilidade, precisa desenvolver um trabalho, tá? Então, é uma oportunidade. Mas, para a gente entender, para nós entendermos a mediunidade, o que precisamos fazer? Estudar, buscar o conhecimento sobre a mediunidade, entender o que significa para nós, encaixarmos dentro do nosso conhecimento, mas sempre se proporcionando dar um passinho adiante, tá? Então, não há muita diferença nesse sentido, de buscarmos esse conhecimento de uma forma ou de outra, tá? Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje, que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança e incansável no serviço do bem aos outros, com o espírito de amor puro e sacrifício integral, tá? Então, seja nosso esforço. Assim como outras etapas da nossa vida, a mediunidade é a mesma coisa, tá? Então, é aquilo que nós falamos ali, as ideias principais da mediunidade. Primeiro, a questão do estudo, que é importante, e a questão do convívio, de frequentarmos as sessões, buscarmos o estudo, compartilhamos experiências, né? Sanar as dúvidas. Então, esses pontos são muito importantes, tá? Não há outro caminho, tá? Não há como a gente entender sem estudar. Não há como a gente trabalhar sem saber as possibilidades, enfim, como que eu devo me portar, tá? Então, estudo e convívio, tá? Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissipar a inquietação da fome de ver, mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplos que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir.
convivermos uns com os outros, nos auxiliarmos, tá? Porque entendemos essas possibilidades, entendemos a mediunidade e o trabalho, então vamos nos auxiliando, conversando muito ali, participando dos grupos, né? Então a gente vai ver que nos auxiliando a gente pode seguir além, tá bom, pessoal? Então vamos seguir aí esse ano buscando, né? Continuar aí os nossos estudos, entender a mediunidade, sempre que a gente vai ali, que a gente busca um novo significado de participar da casa, de estarmos ali, entendermos um pouco sobre tudo isso, tá? E veremos que tudo vai fazendo sentido, tá? Perseverança. Vamos acreditar, confiar em Deus, né? Confiar nesse amor que nos envolve, confiar em tudo que a gente estuda, tá? Que as respostas virão para cada um de nós. Tudo bem? Então, vamos finalizar aqui esse capítulo e vamos refletir muito sobre essa importância do convívio, a importância do estudo na questão da mediunidade. Então, estejam todos em paz e vamos pedir que os bons espíritos nos auxiliem, nos protejam na nossa caminhada. Pedir a Deus que nos dê força e coragem para seguirmos além. E agradecer por mais uma vez aqui estarmos reunidos e por todo o amparo que recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz, fiquem com Deus.